Boa noite a todos. Vamos falar sobre ondulatória. O que significa ondulatória? Ondulatória é o ramo da física que estuda o comportamento das ondas e oscilações. Então a gente tem aqui uma direção, propagação, e aqui a gente tem o esboço da onda. Certo? Aqui a gente tem o comprimento da onda, certo? Aqui a gente tem a amplitude, que é esse segmento aqui, que é essa distância. E aí a gente tem também o período e a frequência. Levando em consideração que o período vai ser o quê? É o tempo que ocorre uma oscilação. Ou seja, daqui até aqui. Isso aqui é uma oscilação, certo? Aqui também é uma oscilação. Então, esse tempo a gente chama de período. E a frequência é o número de oscilações dentro de uma margem de tempo, certo? Levando em consideração o seguinte, que a frequência é o inverso do período, certo? A frequência a gente vai representar pela letra F e o período pela letra T. O período ele é medido em segundos e a frequência é medida em Hertz, Hz, certo? Então a gente vai colocar um exemplo aqui bem simples envolvendo frequência e período. Digamos que a frequência seja 100 Hz. Então nosso objetivo é descobrir o período, que é o T. Então como é que eu faço isso? Para eu descobrir o período, eu vou pegar o número 1 e vou dividir por 100. E aí, dividindo 1 por 100, dá 0,01 segundos. Então 0,01 é o período, certo? Se a frequência é 100 Hz, o seu período vale 0,01 segundo, porque é só dividir 1 pelo 100. Se a frequência é 200 Hz, para descobrir o período, a gente vai fazer o quê? É o inverso de 200. Então, no caso, 1 dividido por 200 dá 0,00000, mil por 200 dá 5. Então vai ser 0,005. 0,005 segundos, certo? Então isso aí é o cálculo envolvendo frequência e período. A frequência sempre vai ser o inverso do período e o período sempre vai ser o inverso da frequência, certo? Vamos falar um pouco sobre velocidade de propagação. Para calcular a velocidade de propagação da onda, você vai multiplicar o comprimento pela frequência, certo? Esse é o comprimento, essa é a frequência. E o comprimento, ele é medido em metros. Por exemplo, se o comprimento vale 5 metros, se a frequência da onda vale 200 Hz, qual é a sua velocidade? Qual é a velocidade? A velocidade vai ser 5 vezes 200. Então é muito simples, só multiplicar o 5 por 200. Então dá 1000 metros por segundo. Então essa é a velocidade é o que a gente vai descobrir, a velocidade. A velocidade de propagação. No caso é só multiplicar o comprimento pela frequência. Se porventura, vamos fazer um outro exemplo aqui, para descobrir a velocidade.
O comprimento vale 1,2 metro. E a frequência é igual a 200 Hz. Então, sua velocidade vale quanto? 1,2 vezes 200, que vai ser igual a quanto? 1,2 vezes 200 dá 240, né? Não é isso? 240 metros por segundo. Essa é a velocidade, certo? Então, finalizamos aí o vídeo de hoje. A gente falou um pouco sobre a parte inicial de ondulatória. É o ramo da física, como eu falei anteriormente, que estuda o responsável por estudar o comportamento das ondas e oscilações. E a gente tem como um dos elementos a frequência e o período, certo? Frequência é o inverso do período é o inverso da frequência, o período ele é medido em segundos, a frequência é medida em hertz e a velocidade medido em metro por segundo, comprimento medido em metros e, como eu falei anteriormente, frequência medido em hertz, certo? Muito obrigado pela atenção de todos, fiquem com Deus.